Boa tarde a todos. Já é depois do meio-dia. Alegria ter vocês para este segundo painel. Se você está aqui com a gente, nós vamos trabalhar temas relacionados à igreja, a pensar um pouco o que é a igreja, como essa igreja pode multiplicar. Nós estamos, sem dúvida, voltados mais para a questão de plantação, desenvolvimento, revitalização de igrejas. Então, esse é o painel que vai trabalhar esse tema. Nós temos várias perguntas específicas que já estamos discutindo juntos. O nosso desejo é colaborar com essas respostas, procurar trazer algumas coisas que cooperem com vocês e com a gente, e também visando sintetizar algumas questões fundamentais na área da plantação, desenvolvimento, revitalização de igrejas. Nós sabemos que é um tema amplo, complexo. Nós sabemos que há elementos da qualidade dessa igreja e da quantidade dessa igreja. Onde essa igreja está, onde ela não está. Que tipo de igreja nós precisamos plantar. Essa igreja está transformando ou não a sociedade. A igreja está ajudando ou não o país. Há elementos sociais, espirituais, teológicos. Há questões missiológicas, quando a gente pensa na plantação. Há questões eclesiológicas da plantação. Há questões também práticas, estratégicas, do dia a dia da plantação e do plantador. Quem é esse plantador? Nós esperamos que essa discussão seja válida, ajude você. E teremos também a oportunidade para você colocar sua pergunta no papel. Os monitores estão lá com esses papéis. Se durante a nossa discussão você quiser participar com alguma pergunta, escreva de forma bem legível para a gente, levanta a mão, pega o papel, escreve e passa para a nossa turma lá durante a apresentação. Eu sou Rubens Múzio, pastor, missionário da CEPAL e professor da Faculdade Teológica Sul-Americana na área de eclesiologia, de liderança. Alegria estar com vocês. Nós vamos começar agora com o Jay, pensando numa questão um pouco mais teológica. Qual é essa relação entre cristologia, missiologia e eclesiologia na plantação de igrejas? Bom, boa tarde, amigos. Sou Jay Bauman. Estou dirigindo a Rede Atos 29 no Brasil, que é uma família de igrejas que plantam igrejas. Cheguei no Brasil por volta de 8 anos atrás e estou servindo como pastor de 2 igrejas no Rio de Janeiro, uma chamada Union Church, a igreja voltada para as pessoas que falam inglês, e outra, a Igreja Redentor, a igreja que eu plantei 5 anos atrás. Então, é muito bom estar aqui, obrigado pela oportunidade. Também os irmãos aqui, eu respeito muito. Para responder a sua pergunta, eu acho um perigo que nós temos na plantação de uma igreja, ou até na revitalização de uma igreja, é de esquecer as coisas de primeira importância. Primeiro, de pregar o evangelho para nós mesmos, que muitas vezes a gente acaba fazendo, ou esquecendo, e de pensar nossa igreja como um tipo de projeto, ou até um tipo de produto, algum tipo de projeto que não é tanto conectado com o próprio corpo de Cristo. Parece ridículo pensar sobre isso, mas muitas vezes a gente acaba idolizando a forma acima da função. Por exemplo, muitas vezes vou ter um cara mais jovem, eu quero plantar uma igreja em casa porque eu não gosto da igreja institucional. Então ele fala muito, e toda a fala dele é sobre a igreja em casa. Qual é o ídolo dele? Não é necessariamente que ele não gosta de Cristo, que ele não quer alcançar pessoas, mas a forma acaba sendo coisa de primeira importância. E muitas vezes, em nossos meios de contextualização, ou até em nossos projetos sociais, a gente esquece a função. E a gente acaba obcecando com a forma. Então, eu acho que a gente sempre tem que entender que é a nossa cristologia que vai determinar a nossa eclesiologia e a nossa missiologia. Cristo é o centro. Então, sendo assim, a gente tem que construir uma eclesiologia missional como resultado. Então, eu acho que é isso uma resposta breve. Renato, que tipo de igreja nós precisamos plantar, então, no Brasil para, de uma forma efetiva, sermos transformadores e podermos, de uma forma mais clara, transformar o país? Gente, antes de mais nada, meu nome é Renato Camargo, eu sou um plantador de igreja. Trabalho em Sorocaba há 8 anos, lugar onde eu plantei uma igreja. Nossa igreja já está envolvida aí com 7 outros projetos de plantação. Somos apaixonados por isso.
e há mais de uma década trabalhando ali com o CTPI, que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, que tem fomentado a reflexão sobre essa coisa da plantação de novas igrejas. Que tipo de igreja a gente precisa para efetivamente transformar a sociedade? Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa de igrejas que sejam igreja. É um pouco disso que o Jay está falando para a gente. Igrejas centradas em Cristo, no ensino dos apóstolos. Igrejas que não sejam clubes sociais. Porque o que a gente anda vendo por aí é muita gente com uma marca d'água cristã, mas sem nenhum tipo de compromisso efetivo com o Evangelho e com as demandas típicas da relação com Cristo. Precisamos ser igreja. Mas a gente precisa afirmar também que algumas igrejas fundamentadas em Cristo não têm dado tanta atenção a alguns aspectos fundamentais que potencializam a transformação da sociedade. Nessa direção, eu afirmo que a gente precisa de uma igreja 4x4, uma igreja com tração nas 4 rodas. E que tipo de tração é essa? Nós precisamos de igrejas que se identificam com a cultura, igrejas que, se plantadas numa determinada região, tenham o cheiro daquela região, tenham as características daquela região, tenham as marcas positivas da cultura daquela região na sua própria maneira de ser. Em segundo lugar, nós precisamos de igrejas que tenham a ousadia de criticarem a cultura, de criticarem a cidade, porque nem toda marca e característica que nós encontramos numa determinada região ou cultura são positivas ou neutras. Elas têm elementos negativos e nós precisamos assumir essa postura profética de denúncia dessas coisas ruins. Nós não devemos nos identificar com essas coisas para continuarmos sendo igreja de contraste. Em terceiro lugar, a gente precisa de igrejas que sejam dinamizadoras da cidade. E a melhor maneira da gente ter uma igreja dinamizadora da cidade é incentivando e ensinando os profissionais que fazem parte das nossas igrejas, os leigos, médicos, arquitetos, advogados, a atuarem como verdadeiros agentes do reino de Deus. Eu estava mencionando agora há pouco que eu participei de um encontro com um network nos Estados Unidos chamado Search, e eles fazem isso de uma maneira muito bonita. Eu estive frequentando um restaurante que foi produzido como fruto dessa dinamização, e eu percebi que eles estavam tentando anunciar alguns valores do reino, como humildade, serviço, amor, dentro de um restaurante. E como isso era feito? Eles cortaram os garçons daquele restaurante. Comida boa, lugar bom, iluminação excelente, mas uma placa no canto do restaurante dizendo assim: a sua mãe não veio. E se a sua mãe não veio, faça o seu pedido, tome a sua refeição e limpe a sua mesa. Uma maneira que aquele restaurante encontrou de incentivar alguns valores na sociedade. Apenas um exemplo. Em quarto e último lugar, a gente precisa de igrejas comprometidas com a redenção da cidade. E não existe outra forma de fazer isso senão através de um compromisso estreito, profundo e largo com o Evangelho de Jesus. Infelizmente, em muitas das pregações hoje em dia, a gente não percebe o anúncio da pessoa de Jesus. Quando a gente ouve o anúncio da pessoa de Jesus, a gente não ouve o que Cristo fez na cruz. Quando a gente ouve do nome de Jesus e o que Cristo fez na cruz, a gente não consegue entender as implicações da ressurreição de Jesus. Ou seja, em cada mensagem, em cada anúncio, nós precisamos anunciar o Evangelho que a tudo e a todos transforma. Sérgio, ontem você trabalhou bem esse tema da presença dos profissionais no reino, né? Como você pega esses profissionais para transformá-los como agentes do reino de Deus, né? E você usa essa expressão de profissionais que não são meramente vagões, mas locomotivas, né? Como é que você vê essa questão, então, dos profissionais? Nós temos que, antes de mais nada, colocar alguns pontos nos is. Eu entendo que a liderança de uma igreja, ela tem requisitos adicionais, tá? Não é todo mundo que tem aptidão e qualificação para liderar
uma comunidade como seu supervisor, como seu presbítero. A Bíblia é bem clara com relação àqueles requisitos. Não obstante, eu entendo que o empoderamento de cada novo convertido, a partir do pressuposto de que a conversão faz se cumprir em nós a promessa de Joel, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, ou seja, o Espírito Santo que está naquele novo convertido, primeiro dia está no pastor de 40 anos de ministério. A atuação está em níveis diferentes. Talvez a entrega, talvez a experiência que o Espírito vai lapidando. Mas o meu ponto é o seguinte, nós temos uma tendência de, como eu falei ontem, de, mesmo sem querer, eternizar a infância das pessoas na igreja. Porque há no coração de muitos aquela perspectiva de ser insubstituível. Tem muito pastor que pensa assim, mas se todo mundo começar a ter tanta importância na igreja, eu vou ficar com o quê? Né? Qual vai ser minha importância dentro desse quadro? Então eu tenho 2 exemplos bíblicos do como Jesus acreditava já no empoderamento inicial já de um novo convertido. É o exemplo da mulher samaritana e o exemplo do endemoniado de Gadara. São 2 textos bem interessantes. A mulher samaritana era de um povo que não era judeu, meio gentil, né, ali meio misturado. E na hora que aquela mulher entende que Jesus é a água da vida, ela deixa o cântaro de água, vai até a cidade chamar o marido, né, que ela não tinha na realidade, que ele disse que deu o seu marido, não tenho marido, com hoje vivo não é meu marido, mas já tive 4. Então, ela se torna a primeira anunciadora das boas novas em Samaria. Posso até dizer que foi o primeiro embrião de missionário samaritano foi aquela mulher no poço. E o que dizer de um cara que vivia amarrado no cemitério, que na hora que se converte, ele pede para seguir Jesus. Jesus, não, você não vai atrás de mim, não. Você vai voltar para a sua região e você vai falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso é um empoderamento do cristão a partir da consciência de que ele tem o Espírito Santo. Então, nós precisamos avaliar o quanto um profissional, um quanto estudante podem ser protagonistas e não apenas meros preparadores do palco para que os atores clericais subam e façam o ministério. Então, a gente precisa valorizar mais o dom de Deus distribuído na igreja, as potencialidades, e dar a essas pessoas mais protagonismo e deixar que elas sejam menos espectadores e mais atores e protagonistas na grande cena, no grande palco da missão de Deus. Jay, agora pensando no perfil desses protagonistas, no perfil dele, se no caso começarem igrejas, plantarem igrejas, ou se quiserem talvez revitalizar a sua, ou você pode pensar em termos de atributos, até mesmo de plantadores de igrejas. Como é que você vê isso? Com Atos 29 nós temos pelo menos 11 competências que a gente tem identificado, que são as competências principais para o plantador. Mas antes de falar sobre essas 11, a gente não tem tempo, então nem vou tentar. Eu acho importante que a gente lembre que Deus ele dá pastores para igrejas, ele não dá igrejas para os pastores. E a razão que eu falo isso é que muitas vezes o plantador, ele acaba criando uma imagem na mente dele, antes de iniciar o projeto, que a igreja é sobre ele. A visão dele da igreja, por exemplo, se eu perguntar a um plantador, qual é a sua visão para a sua igreja? Se a visão dele para a sua igreja, a igreja dele, é simplesmente ele em frente no palco, com muita gente lá ouvindo ele, pode ter certeza que isso não é a visão de Deus necessariamente para a plantação dele. Porque nosso trabalho é discipular, nosso trabalho é evangelizar, sim, pregar, sim, mas muitas vezes para o plantador é muito centrado em si mesmo. As motivações são erradas, né? Então a gente precisa, claro, as características principais, mesmo as características de um pastor. Tito, Timóteo, a gente pode entender qualificações, né? Que de uma forma interessante, todas as qualificações de um presbítero, de uma igreja,
tem a ver com caráter, além de que é o dom de ensinar. Todos os outros têm a ver com caráter. Por isso, eu sempre estou falando sobre a importância de caráter, né? Mas de uma forma breve aqui: vitalidade espiritual, clareza teológica, convicção e recomendação, um casamento e família saudável, relacionamentos saudáveis, liderança, maturidade, estilo de vida missional, discipulado, habilidade para ensinar e atitude empreendedora. Palavra difícil para. Obrigado. Não cria uma igreja na sua imagem se você está plantando uma igreja. Cria uma igreja na imagem de Cristo. Porque Cristo sabia, antes da fundação do mundo, que você iniciaria nesse projeto. E Ele vai te ajudar com todo o processo. Renato, o CTPI tem insistido na plantação de igrejas em regiões onde frequentemente há igrejas já, né? E, ao mesmo tempo, você sabe que há diversas regiões do Brasil, há várias cidades com poucas igrejas ou sem igrejas. Então, como é que você trata esse tema, essa relação? Em primeiro lugar, é bom lembrar que o CTPI não planta igrejas. A nossa organização ela fomenta a reflexão sobre o tema, ela treina plantadores, ela oferece o instrumental, mas o CTPI como organização nunca plantou uma igreja sequer. Quem plantam igrejas são as igrejas dos pastores envolvidos com o CTPI. Esse é o primeiro ponto. Agora, sobre essa questão da insistência de plantar em igreja em regiões onde já há igreja, e essa constante omissão de se plantar igreja em lugares onde elas não existem, a gente tem uma resposta dupla. A primeira resposta é uma resposta negativa, que traz à tona um problema. E que problema é esse? Muitas igrejas e muitas agências missionárias têm desprezado, sim, algumas regiões mais pobres e não influentes ou não consideradas influentes dentro do nosso país. Isso é um problema. Da mesma forma como uma indústria, da mesma forma como um comércio tem se esquivado dessas regiões, algumas igrejas, plantadoras de igrejas e organizações também têm se excluído. Então isso é horrível, isso é um pecado e nós devemos rever esse tipo de postura. Né? Tem inclusive algumas pessoas que usam base bíblica para isso. Não, nós plantamos igrejas apenas em regiões estratégicas, assim como o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não plantou apenas igrejas em cidades estratégicas. Ele plantou igrejas em cidades estratégicas com uma mentalidade estratégica. Ou seja, quando ele ia para Atenas, quando ele ia para Corinto, quando ele ia para Éfeso, ele deixava nesses lugares uma igreja com uma mentalidade de responsabilização. De responsabilização para com os demais povos que estavam vivendo ao redor, os demais grupos que precisavam ser alcançados por aquelas igrejas que foram plantadas por ele. A resposta positiva que a gente tem para essa insistência em se plantar igrejas em lugares onde já há igrejas diz respeito ao fato de que o trabalho ali ainda não acabou. E a gente precisa reconhecer que em grandes cidades, verdadeiras multidões têm chegado o tempo todo. E enquanto há gente ali, a gente precisa plantar a igreja sim, porque o nosso papel não é o papel de lançar representantes do reino de Deus nas mais variadas cidades do país. Não é. Nós fomos chamados para alcançar a todos. Um bom exemplo disso foi o que eu vi numa carta muito antiga que foi escrita pelo missionário que plantou a primeira igreja evangélica em Sorocaba. Ele escreveu para a missão dele nos Estados Unidos dizendo assim: missão, nós estamos muito felizes porque nós conseguimos plantar uma igreja na cidade de Sorocaba. Já temos 30 pessoas, mas nós não temos condição de alcançar todos os que estão morando em Sorocaba. E eu fiquei curioso. Quantas pessoas moravam em Sorocaba nesse período? Saí procurar e descobri que naquele período Sorocaba não tinha mais do que 2.000 pessoas morando na cidade. Pensa comigo, um missionário que acabou de plantar uma igreja, 30 pessoas, mal consegue sustentar a comunidade.
Mas ele não está contente com a sua comunidade ali simplesmente porque ele está vislumbrando as 2.000. Ele não vai ter condição de alcançar todo mundo. Nós precisamos alimentar esse tipo de visão também. Quantas igrejas não cabem na sua cidade? Quantas igrejas não cabem no seu bairro? A gente precisa parar com essa coisa de lutar pela nossa reserva de mercado, para a gente assumir um pouco mais a nossa vocação de fazer de todos. Gente comprometida, gente que efetivamente é discípulo de Jesus. O que fazer com as zonas rurais do Nordeste, Sérgio? Esse é um assunto bem complicado. E às vezes a gente tem pouco tempo para falar e não coloca as estacas no lugar certo. Veja bem, devemos plantar igreja em todo canto. Leblon, Ipanema, Praia de Manaíra, Bessa. Não é uma crítica à plantação de igreja em zonas urbanas, onde às vezes você sai batendo cabeça um com o outro. A questão específica do Nordeste também não é das cidades do Nordeste. É isso que a gente tem que abrir a cabeça. As cidadezinhas do Nordeste, com 10, 15 mil habitantes, já têm igrejas. O problema do Brasil, por ser muito amplo, são as zonas rurais. As zonas rurais, às vezes, são aglomerados, pequenos vilarejos aglomerados de 10 casinhas, com 50 pessoas, 60 pessoas. Esse modelo que nós usamos e dá certo nas urbes, nas zonas urbanas, em que existe todo um sustento para um plantador que não seja também um profissional, eu temo que ele não funcione no Nordeste pelo seguinte, porque uma das principais barreiras, a primeira é encontrar a pessoa certa, com qualificações. A segunda é como sustentar aquele plantador que vai viver para plantar a igreja e às vezes está fora da sua cidade ou não teria condições de se envolver com uma outra atividade para o autossustento. Então, a questão do Nordeste, gente, a grande pergunta é a seguinte: por que o Brasil tem 30% de evangélicos, o Goiânia tem quase 40%, porque Rio de Janeiro tem igreja em todo canto, e há regiões do Nordeste do Brasil com 5%, com 6%, se você vai para as zonas rurais, 2%, 3% de pessoas que tiveram acesso ao Evangelho e vivem ainda no misticismo. E não é um catolicismo ortodoxo, não é aquele catolicismo misturado com animismo, com outras coisas. Eles nem entendem no que eles creem no final das contas. Então, a minha palavra é a seguinte: nós temos que acreditar no próprio local. Nós temos que plantar igrejas com locais. Precisamos ganhar o local, descobrir nele qualidades éticas que estão ali nos livros e treiná-lo à medida em que ele vai construindo. A história que eu contei ontem do Arthur. Hoje ele é um cara que eu considero preparado teologicamente. Ele não foi. Mas o preparo teológico não é um fim em si mesmo. Ele é um meio e ele precisa ser contínuo, mas ele já tinha as características de alguém que amava as pessoas, hospitaleiro, todos aqueles ingredientes. Então, eu quero falar como o missiólogo Roland Allen, anglicano. Nós temos que criar uma segunda linha de plantação de igreja. Além da linha tradicional, que vem por uma capacitação, ou por uma junta, ou por uma agência, ou por uma rede de plantação de igrejas. Nós precisamos acreditar mais, como falei no início, na capacidade que Jesus tem e do Espírito Santo de pegar alguém simples da região e transformá-lo em alguém que vai servir a igreja, por ser ele já um líder natural. Eu acho que esse é o caminho da redenção e a gente tem que dar algumas limitações a esse clericalismo exacerbado, sabe? Esse modelo que às vezes impede que igrejas sejam plantadas, porque a gente estabelece os meios que Deus vai agir e não ouve os meios que Deus está querendo agir. Nós estamos percebendo que há modelos diferentes de plantação. Dependendo da região, você vai ter que pensar, considerar, às vezes, no centro urbano um modelo, aí você vai para uma região rural do Nordeste, o modelo talvez seja diferente. Vai para as zonas do Amazonas, onde há cerca de 10 mil comunidades não alcançadas ainda, nós vamos ter que pensar em modelos bem específicos lá também. Jay, fala para a gente um pouco sobre essas principais minas, obstáculos para plantador, para o líder que está pensando em plantar igrejas. Tem várias landmines, posso usar a palavra em inglês?
Várias landmines envolvidas na plantação de igrejas. O primeiro que já falei é tentando criar a igreja em nossa própria imagem, ou a motivação errada e tal. O outro é pragmatismo. Se funciona, vamos fazer. Sem muito reflexo teológico sobre o que a gente está fazendo. Isso é bem comum, infelizmente. O outro também é, muitas vezes, pastores jovens que têm interesse em projetos sociais, querem fazer vários projetos, mas acabam muitas vezes esquecendo a importância de ter uma igreja que funcione. Eles tentam mobilizar antes de realmente ter uma igreja que está funcionando. O que eu quero dizer? Eles, às vezes, ficam desinteressados com pastoreando o seu próprio povo e correm atrás de vários ventos. O que está acontecendo? O que é cool? Qual a nova onda? Vamos fazer aquela coisa. Eles acabam esquecendo a importância de cuidar do próprio povo em frente deles. Ontem, quando eu estava aqui pregando, eu usei um exemplo de tendo um povo em frente de você, que você sabe que você precisa cuidar, mas não basta, não é suficiente para você. Você está olhando atrás deles. Deus tem alguma coisa maior para mim, alguma outra coisa que é mais interessante, alguma coisa que vai me dar uma plataforma. Aí eu quero ter plataforma. Com a época de mídia social, isso é cada vez mais difícil. Então nós temos homens no Brasil, jovens, homens e mulheres, que têm a plataforma que eles nem merecem, que têm 25 anos na internet com muita gente seguindo eles, mas eles não têm a maturidade, até às vezes emocional, para lidar com algumas das questões relacionadas com a plantação, a revitalização de igrejas, e acabam espalhando coisas que às vezes não têm nada a ver com a realidade, porque eles nunca passaram tempo no ministério integral ou vocacional. Então, em vez de olhar atrás do nosso povo, temos que começar com o nosso povo. Quem nos deu para pastorear? Como a gente vai pastorear essas pessoas? Como a gente vai valorizar o que Deus nos deu? Porque pode ser que Deus não vai nos dar mais pessoas até a gente consegue realmente cuidar do povo que Deus nos deu. Então a gente precisa começar realmente pastoreando bem o nosso povo. No contexto da plantação de uma igreja, e Deus vai trazer as pessoas apropriadas, e a gente vai embora. Ou em frente. Muito bem. Lembrem-se então que nós temos um tempo ainda para perguntas, algumas perguntas em mãos, mas se você quiser, levante a mão, pegue, anote perguntas mais específicas. Uma pergunta mais específica, Renato, em termos de ações práticas para uma igreja local que queira preparar melhor o seu povo, sua comunidade, para evangelização, para plantação de novas igrejas, como é que ela faz? Agora, vamos pensar de maneira mais prática na questão, tá bom? Sem querer ser pragmático no primeiro passo, mas já sendo um pouquinho, muitas das pessoas que frequentam as nossas igrejas não conhecem o Evangelho. E se a gente não explicar o Evangelho para elas primeiro e submetê-las ao Evangelho primeiro, elas nunca vão conseguir levar isso adiante. E eu não estou tentando ser pragmático com isso. Não estou tentando ser teológico sem ser pragmático, na verdade. Eu acho que a segunda coisa, a gente precisa criar alguns métodos, porque as pessoas muito bem intencionadas, às vezes, elas não sabem como fazer, elas não têm a prática, e se a gente não incentiva algumas estratégias, elas ficam, às vezes, estagnadas, né? Por exemplo, a gente criou um caminho lá em Sorocaba de evangelização, onde a gente se reuniu com um grupo maior e a gente separava 4 nomes, né? E a gente orava pelos 4 nomes de cada uma das pessoas. A gente pedia a Deus a oportunidade de poder servir essas pessoas. E a gente gastava aí de 3 a 4 semanas com a antena ligada, tentando servir as pessoas sobre as quais a gente orou. Servindo essas pessoas, o outro movimento era o movimento de contar a história das nossas vidas para essas pessoas. Então, ganhando a oportunidade, a gente falava do que Deus estava fazendo na vida da gente e tal. E o último movimento a gente trazia para a comunidade. Então a gente orava,
pelas pessoas nesse caminho que a gente estruturou, né? Depois a gente servia essas pessoas através de qualquer tipo de necessidade que precisasse ser atendida. Depois a gente contava a nossa história com Cristo e o evangelho que nos alcançou. E depois a gente levava essa pessoa para a comunidade, né? Um caminho simples que a gente acabou usando em Sorocaba para poder tornar a evangelização mais fluida por lá. Pergunta diretamente para o Sérgio. A pergunta é a seguinte: como potencializar esse senso de voluntariado, uma vez que ainda muitas pessoas não querem se envolver nas tarefas a serem realizadas? Primeiro, nós temos que entender uma questão cultural. O brasileiro, o latino-americano, ele, talvez pela própria colonização, pela não visão empreendedorística da vida lá atrás, né, a gente sempre esperou muito com o pires na mão as coisas. A própria Igreja Evangélica Brasileira, ela espera ainda, muitos ainda esperam o pires na mão, o dinheirinho que vai vir lá dos Estados Unidos. Então, essa mentalidade, ela é cultural, a de não servir porque a gente espera ser servido. Isso, de uma certa maneira, ela vai se potencializando também, né, em modelos assistencialistas, né, que nós temos visto em muitas áreas do Brasil. Então, dada essa realidade, que é um problema cultural, por exemplo, o nível de engajamento cívico nos Estados Unidos é talvez 5 vezes maior do que o do Brasil. É natural, o americano gosta de servir, ele gosta de doar, ele gosta de doar tempo, mesmo que não seja na igreja, né? Então, há uma questão cultural. E como a gente enfrentar um pouco essa questão? Primeiro, pregue sobre isso usando Jesus como o maior exemplo. Então, Jesus é o voluntário mor. Ele se voluntariou a fazer o que ele quis. Ele não foi obrigado. Ele, ouvindo o conselho de Deus, ele resolveu encarnar e submeter-se a exatamente as chateações de ser gente, né? As limitações de ser gente. Eu fico imaginando Jesus como eu agora, que saí da primeira sessão, parece correndo para ir no banheiro, porque isso aqui não estava... Ele precisava, ele limitou-se. Deus limitou-se às nossas limitações. Então, se a gente fala de Jesus como nosso modelo de serviço e prega a Bíblia sobre isso, a gente já vai derrubando. Segundo, troque a ideia de voluntário para a ideia de servo. Essa ideia de voluntário na Bíblia não existe. O voluntário, às vezes, faz por exemplo, engajamento cívico nos Estados Unidos. Quem serve tem bolsa e desconto em faculdade. Então, ele é voluntário pensando nele. O voluntário, às vezes, está pensando em um benefício dado a ele. O servo, não. É o benefício dado ao seu senhor e às pessoas. Então, troca a palavra de voluntário por servo, que ajuda. Terceiro, tenha caminhos e projetos claros para as pessoas. Uma das coisas que mais frustra alguém que quer servir na sua igreja é que você chama ele para servir, você não diz como, onde, quando e como você vai ajudar ele a fazer. Ele vai, coloca o nome, liga para quem convidou ele, nada aparece, ele se chateia, não serve mais e vai para uma igreja mais organizada que a sua. E, finalmente, trabalhe com talentos e ações que já são naturais nas pessoas. Não chame um médico para distribuir panfleto. Chame um médico para servir no hospital. Chame um médico para se envolver com a causa no presídio. Porque você já vai trabalhar com aquilo que ele faz. Tá? Nenhum demérito a quem vai distribuir o panfleto. Eu gosto de distribuir o panfleto. Mas quando a gente trabalha com aquilo que as pessoas já fazem e já são habilitadas a fazer, é mais fácil mobilizá-las para fazer algo para o reino. Jay, nós não falamos ainda nada sobre revitalização, não é? Pastores que estão num contexto de revitalizar igrejas, que tipo de atributos eles precisam, qual que é o perfil, o que você valoriza mais nessa área? É boa pergunta. Eu acho que revitalizador, em geral, tem que ser uma pessoa que é muito paciente, tem que ser uma pessoa que é muito crente, porque é um trabalho duro. Entre nós, plantadores de igreja, a gente sabe que efetivamente revitalizar uma igreja é mais difícil do que plantar uma igreja. Geralmente falando, tem algumas exceções. Tem que confrontar, às vezes, mentalidades institucionalistas, sacred cows, não sei se faz sentido. Vacas sagradas, obrigado. E faz isso com amor e paciência, mas também com a visão profética
que a gente não pode continuar a forma que a gente está fazendo a igreja. A igreja, muitas vezes, é contextualizada, sim, mas por uma época diferente. Todo mundo fala sobre contextualização, mas esquecendo que contextualização acontece em cada igreja, seja século XVIII, século XVI. Nossa igreja, nós somos King James, Bible e tal, né? Mas, estava contextualizada para um outro século, né? Algumas igrejas até estão tentando contextualizar para uma época no futuro, século no futuro, e nem conseguem dialogar com a cultura. Por exemplo, tentando plantar, revitalizar uma igreja de uma forma mais, sei lá, boêmia, uma palavra? Você está viajando, Jay. Boêmio, numa cidade no interior que não tem nada a ver com esse tipo de... Então, é muito importante quando a gente está revitalizando uma igreja, o alvo não é que a igreja seja mais moderna ou contemporânea, mas a igreja está sendo revitalizada porque não é eficaz a forma que eles estão, talvez a liturgia, pregando o evangelho, sei lá. Então... E essa tem a ver com uma questão que vem para o Renato diretamente, para alguém que conhece Sorocaba e sabem que a liturgia na maior parte das igrejas é bem tradicional, os cultos são bem tradicionais. Até que ponto um culto com uma liturgia mais contextualizada, mais contemporânea, faz realmente diferença no crescimento da igreja? A minha igreja mãe, por exemplo, é a mais tradicional, né? Porque é a mais antiga. Então, o pastor prega de beca, se tem que tocar sino, toca, se tem coral, tem coral. Mas o grande ponto que a gente tem defendido por aqui não é de nós detonarmos um modelo antigo para celebrarmos a criação de um novo, mais contemporâneo e bonito. Esse não é o ponto, gente. A gente se apega muito à aparência. E a gente percebe que o mais importante é o que fomenta as nossas decisões filosóficas na igreja, que é a eclesiologia missional. O que a gente realmente precisa é de igrejas comprometidas no alcance de outras pessoas. E se eu sou comprometido com isso, isso determina o horário das minhas reuniões. Isso determina a música que eu uso. Isso determina os programas de educação que eu uso ou deixo de usar. A filosofia, a eclesiologia missional, ela é mais importante do que o resultado, né? O resultado desse exercício de eclesiologia missional vai depender muito do ambiente onde a gente está, das características que a nossa região tem. E numa mesma cidade, como Sorocaba, que foi o caso citado aqui, é possível a gente ter igrejas conservadoras na sua forma e que alcançam muito bem, obrigado, algumas pessoas na cidade. Esse não é o ponto. Detonar esse tipo de modelo não vem ao caso. Existem também em Sorocaba algumas igrejas com uma liturgia mais contemporânea, né? Elas também têm alcançado algumas pessoas que precisam dessa linguagem. A nossa igreja não é nem um lado, nem do outro, nem está no meio. Eu também não sei o que a gente é lá. Mas também tem sido bênção para algumas pessoas ali. O que importa é esse pulso da missão. O que importa não é o meu gosto pessoal, nem o seu. O que importa é a missão. É a única coisa que faz o céu entrar em festa é quando um pecador se arrepende na terra. Então você pode ter um louvor tradicional e os anjões lá em cima. Que chatice, hein? Que coisa chata. Mas você pode ter um louvor contemporâneo com a bateria quebrando e o céu do mesmo jeito, dizendo assim, que chatice, hein? Porque o ponto não é o estilo musical. É a gente se deixar moldar para que a missão seja realizada de tal forma a alcançar aqueles que ainda não são alcançados. Eu quero só dar um exemplo nosso. A nossa comunidade foi plantada com uma vibe contemporânea. Tá pregando assim, domingo, palco, luz, fumacinha. Eu sou contra. Né? Pois é. Então, totalmente contemporânea a Cidade Viva foi plantada. Então ganhamos. E um dia eu me inquietei. Eu olhei de longe, eu não via cabeças brancas na igreja.
Eu disse, tem alguma coisa errada, porque uma igreja saudável não é uma igreja de jovem, nem uma igreja de velho. É uma igreja que tem todas as gerações, porque o evangelho é para todas as gerações. Então Deus disse, olha, acaba com a história de igreja para uma geração. Igreja que tem pouca criança está doente. Se tiver só velho, está doente também. Se tiver só jovem, está doente. É possível que ela esteja doente. Então, o que foi que nós fizemos? Depois de quase 8 anos, em um outro campus, a gente estava para construir um centro de adoração maior. E Deus mudou as ideias. Construímos uma capela clássica com a cruz lá no topo, 4 metros de altura, um sino de 400 quilos. E pegamos alguns cultos dos outros campos e mudamos um pouco o tom da liturgia. E aí começamos a ganhar outras gerações. Então temos muito bebê, muita criança, muito adolescente, muito jovem, muito velho. E Deus me ensinou através disso também que, como ele falou, não é o estilo, é a missão, é a comunicação para todos. Sérgio, vale a pena a gente plantar a igreja, pastorear, revitalizar a igreja que não esteja focada na transformação da sociedade? Olha só, a transformação é o propósito de Cristo. Transformar as estruturas do mundo caído. Quem, como eu, abraça uma perspectiva reformada da realidade, Deus criou um mundo bom e perfeito em todas as suas dimensões. O pecado afetou todas as coisas e a cruz de Cristo está redimindo os céus e a terra. Isso está lá em Colossenses. As coisas materiais e imateriais, as visíveis e as invisíveis. Então, o não envolvimento da igreja com questões que vão além de salvar a alma das pessoas, no meu entendimento, é uma teologia incompleta. Então, eu entendo que se há igrejas que não estão preocupadas, por exemplo, com o quarteto vulnerável, sobre quem Jesus falou muito mais nesse quarteto do que na palavra igreja. Jesus só fala na palavra igreja em Mateus 16 e Mateus 18. Mas ele fala do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, né? Várias vezes. Não está envolvido com essas pessoas, não está envolvido com a missão de Jesus. Simples assim. E aqui, escutem, não é uma mediação socioanalítica que eu estou apregoando, não é o paradigma marxista de envolvimento social, não. Nós temos na Bíblia bases sólidas e suficientes para, sem abraçar ideologias políticas, abraçar aquilo que Jesus abraçaria se estivesse no nosso lugar, sem ser da esquerda ou sem ser da direita. Então, é um dos problemas da igreja hoje, falar sobre ação social. Ah, você é o quê? Você é comunista? Você não sei o quê? Você é Venezuela? Você quer trazer a Venezuela? Pelo amor de Deus! Comunismo e liberalismo são filhos da mesma idolatria, chamada iluminismo. Nenhum deles tem assento bíblico. Nem o iluminismo, nem o liberalismo, nem o marxismo. São filhos da idolatria iluminista, da autonomia da razão humana. Nenhum deles. Nós temos na Bíblia substrato suficiente para uma pastoral social totalmente enraizada nas Escrituras, sem arrastar asa nem para um lado nem para o outro. Se vocês pudessem dar uma palavra final agora para a turma, o que é mais importante a gente ficar com o dia de hoje, com essa discussão, o que você deixaria para nós? Jay? Eu gosto de ser o primeiro porque dá muito tempo para eu pensar em inglês e depois traduzir em português. Muito obrigado. É sofrimento, né? A vida do estrangeiro. Por isso, como você falou, temos que cuidar dos estrangeiros. Exato. Você já pensou sobre isso? Olha com cuidado, olha com cuidado. Gente, irmãos, eu acho... Eu só quero voltar para a importância que nós estamos plantando igrejas que amam Jesus, igrejas que estão focadas em Cristo, cristocêntricos, que têm pastores, plantadores e vitalizadores que amam as suas famílias, que amam os seus projetos, que amam o seu povo, que estão estimulados, incentivados cada vez mais a pensar em formas eficazes
de alcançar as pessoas ao seu redor, como Renato tem falado, que não tenha idolatria de uma cultura, de uma forma, ou até uma idolatria de algum tipo de transformação que deve acontecer de uma certa forma, mas permite que o Espírito Santo use eles de uma forma única, que o Espírito Santo nos vai usar. Então, só para encorajar, nós precisamos mais igrejas centradas no Evangelho. Um amigo meu, Burke Parsons, uma vez falou, só porque a gente deve plantar mais igrejas? Só porque a gente sabe que nem em cada esquina do nosso país existem igrejas que realmente plantar, existem igrejas centradas no Evangelho. Talvez nós temos igrejas em cada esquina, mas a gente não tem igrejas em cada esquina que estão centradas no Evangelho. Me perdoa pela falta de coerência em português. Mas dá para entender? Bom, então, queremos ver mais igrejas sentadas em Cristo. Amém? Minha palavra final vai para a lembrança de que plantação de igreja e revitalização de igreja não são atividades concorrentes. Às vezes alguns que estão aí na labuta da revitalização se sentem um pouquinho incomodados quando na sua região chega um projeto de plantação. É realmente complicado, porque a sua luta como revitalizador é uma luta que vai demorar aí, talvez de 12 a 15 anos. Às vezes uma geração precisa passar para que uma igreja precise ser revitalizada. Mas lembre-se, você pastor, revitalizador, que está vendo um projeto de plantação perto da sua igreja, por mais que seja doído, esse projeto perto de você vai ajudá-lo. A presença de projetos de plantação perto de você vai fazer com que algumas convicções consolidadas, cristalizadas há muito tempo, sejam diluídas na cabeça de muita gente que frequenta a sua igreja. Eles vão te ajudar. Por outro lado, projetos de plantação de igreja precisam de igrejas consolidadas. Eles oferecem referenciais seguros, eles oferecem a credibilidade que os novos projetos não têm. Então, nós precisamos restaurar a amizade. A gente precisa ficar de bem. Plantadores e revitalizadores. Fazemos parte da mesma missão. E juntos, nós somos mais fortes para o reino de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, gente, a palavra final que eu queria dar para vocês é sobre se você está disposto realmente a sacrificar suas vacas sagradas no altar da obediência a Deus, à missão de Deus e ao sopro do Espírito Santo. A questão das vacas sagradas é um problema, gente. E você sabe, tem gente que às vezes a gente acumula tanta coisa em casa pelo simples desejo de acumular, que não nos serve mais, mas está ali, se tirar eu sinto falta, que é uma vaca sagrada, mas nem sei porque está ali mais. Então, eu tenho feito uma reflexão muito importante, gente, sobre a idolatria. A idolatria é um problema. Comunismo é idolatria, liberalismo é idolatria. É a idolatria do iluminismo, eu falei há pouco tempo. Nós temos a idolatria dos ídolos antigos, lá do Velho Testamento, nós temos a idolatria que reinou na questão das indulgências na Igreja Católica, mas eu tenho muito medo das idolatrias reformadas. Vou explicar a vocês o que é que eu quero dizer. Existe um dos temas na Reforma, Sola Escritura, que diz que só esse livro é inspirado. O que é que isso me diz? Mas às vezes eu não penso sobre isso. Vejam bem, o que é inspirado é a Bíblia. Amo Calvino, Lutero, Zwingli, Martin Bucer, Abraham Kuyper, mas a palavra deles não é inspirada. A palavra inspirada é a das Escrituras. Senão seria uma negação direta ao próprio princípio regente da Reforma. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não procurem Lutero e Calvino respostas para a sua realidade para perguntas que eles não precisaram responder no século XVI. No século XVI não havia problema sobre a plausibilidade do cristianismo. Era cristão, ou católico, ou protestante, ou anabatista, que era morto pelos dois, no meu caso. Então vejam bem, isso nos faz fazer o seguinte, respeitando os nossos amados e a história que eles trouxeram até hoje, não idolatrem os reformadores, nem seus escritos.
é um tipo de idolatria mais requintada, mais refinada, aparentemente mais teológica. Mas me economize. Vou dizer só uma coisa que eu falei numa conferência, Atos 29. A gente pensa que foi a Igreja Católica, por exemplo, que a princípio foi contra a ciência. A Igreja Católica pegou Nicolau Copérnico e disse assim: você vai ter que dizer o que você disse. Que história é essa que o céu, que é a Terra que gira em torno do Sol? Você está mudando o negócio. Mas eu descobri 2 escritos, um de Lutero e um de Calvino, ambos demonizando Nicolau Copérnico. E Lutero ainda disse assim, de acordo com sola Escritura, princípio da reforma, eu creio, como diz a Bíblia, que Josué mandou o sol parar. Então, entendam, esses homens erraram como nós erramos, mas erraram tentando acertar no século XVI. A gente tem que errar tentando acertar no século XXI. Muito bom. Muito obrigado. Alegria estar com vocês. Deus continue abençoando o ministério. Bom almoço a todos.